Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem importante, onde ele trata da multiplicação de números racionais. Lembremos o seguinte, número racional é todo aquele número que pode ser escrito em forma de fração. Logo então, nós podemos ter os números naturais, os números decimais e os números em forma de porcentagem. Independente do qual tipo você tenha de número, pessoal, uma dica que eu te dou muito legal é procure sempre transformar esses números para fração, pois a multiplicação se tornará muito mais fácil e muito melhor de você identificar, tá legal? Agora vamos lá, qual é a regra que pauta essa multiplicação de números racionais? Vamos aqui a ela? Reparem comigo. Para multiplicar dois números representados por frações, multiplicam-se os numeradores, e multiplicam-se os denominadores. O que isso quer dizer numa linguagem mais fácil? Eu multiplico o valor de cima com quem está de cima, eu multiplico embaixo com quem está embaixo, tá? Agora olha só aqui nosso primeiro exemplo. Eu tenho menos 1/4, ou menos 1 sobre 4, tanto faz a linguagem, multiplicado por mais 5/3. Opa! Tem um detalhezinho aqui que você tem que reparar e é muito importante. Que detalhe é esse? No caso aqui, a presença dos sinais. Eu tenho aqui no caso então, tá? Uma fração negativa multiplicada por uma fração positiva. Neste caso então, moçada, menos com mais, o resultado será negativo. Então, a regra da multiplicação, independente se eu multiplico números naturais, se eu multiplico os números inteiros, sem ser em forma de fração, ou se eu multiplico fração também, a regra é a mesma. Qual regra? Se eu multiplico números com sinais iguais, resultado sempre positivo. Se eu multiplico números com sinais diferentes, resultado sempre negativo. Por isso, então, que ao multiplicar esses dois valores, nós temos como resultado, ou teremos, um número negativo, um número racional negativo, tá bom? Beleza. Agora, como que será dada a multiplicação entre essas duas frações, aliás? Simples. Eu multiplico em cima com quem está em cima, embaixo com quem está embaixo. Logo então, como aqui eu tenho 1 e eu tenho 5 aqui em cima, nós teremos 1 vezes 5. Como aqui embaixo eu tenho 4 numa fração e tenho 3 na outra, 4 vezes 3 é 12. Portanto, nós teremos 1 vezes 5 é 5, 4 vezes 3 é igual a 12. Automaticamente, o nosso resultado final dessa operação é menos 5/12. Perfeito? Bacana aí? Beleza. Vamos ao próximo exemplo, onde ele tem uma pequena peculiaridade. Qual é essa peculiaridade? É que aqui eu estou multiplicando um número decimal com uma fração. Opa! Decimal com fração, transforme o decimal em fração. É muito melhor para a tua vida você fazer isso, tá? Então, se eu tenho 0,2, importante, como é que a gente faz para transformar um decimal em fração? Simples. Você verifica quantas casas decimais esse número possui. Como é que eu vejo isso, professor? É só você verificar quantos algarismos existem após a vírgula. Nesse caso aqui, eu tenho apenas um, que é o 2. Eu tenho 0,2, um algarismo. Opa! Se é um algarismo, então eu vou escrever a sua fração como sendo, aqui embaixo, igual a 10. Por que igual a 10? Porque é o número 1 seguido de um 0. Como é que eu sei que é um 0, 2 zeros, 3 zeros? Quantos eu vou utilizar? Sempre de acordo com essa quantidade de casas decimais. Por isso que, aqui pelo fato de ter apenas uma casa decimal, você terá apenas um 0. E como é que eu sei o valor que vai vir aqui em cima? É só você considerar esse número sem a vírgula. Logo, se nós tirarmos essa vírgula daqui, o número ficará 0,2. Só que 0,2 não existe, né? Que não é tropa de elite, tá? Então 0,2 tu tira o 0 e fica somente o 2. Por isso que a fração é 2 sobre 10. E ela é negativa, reparem. Então nós temos menos 2 décimos ou menos 2 sobre 10. Esse resultado será multiplicado por
menos 1/3. Bacana? E aí, de novo, vem aquela regrinha dos sinais da multiplicação. Qual regrinha? Se eu multiplico dois valores com sinais iguais, o que aparece aqui nesse caso, a tua resposta sempre será positiva. Perfeito? Beleza, então vamos lá. 2/10, 1/3. Como é que é dada a multiplicação? Em cima com quem está em cima. Logo, 2 e 1, nós teremos 2 vezes 1. Embaixo com quem está embaixo. Se nós temos 10 e 3, 10 vezes 3. 2 vezes 1 é 2, 10 vezes 3 é 30. Professor, peraí, por que que aqui a nossa resposta é 2/30 e aqui foi para 1/15? Gente, quando você acha uma fração onde essa fração é a tua resposta final e ela é possível ser simplificada, sempre simplifique-a. Como é que é dada essa simplificação? Você analisa os números e você tem que dividir essa fração por um mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Logo então, como eu sei que o número 2 é par e o número 30 também é par, eu vou dividir esses dois valores por 2. Então, olha lá, 2 dividido por 2, 1. 30 dividido por 2, 15. Automaticamente, a nossa resposta final será 1/15 ou 1/15. Bacaninha? Beleza. Como último exemplo, nós temos aqui a multiplicação de um número natural por uma fração, por um número racional. Beleza. O 7, ele possui aqui algum sinal à frente dele? Não. Já que não possui, ele é positivo. Mas repara que a nossa fração ela é negativa. Opa! Positivo, negativo. Qual é a regrinha? Multiplicação de sinais diferentes, resultado sempre negativo. Sempre. Tá? Agora, este 7, reparem que não tem ninguém aqui embaixo dele. Não tem porque não precisa aparecer. Mas toda vez que o número estiver sozinho, não se esqueçam que embaixo dele sempre tem o número 1. Até porque, aqui nesse exemplo, 7 dividido por 1 é 7. Legal? Ok. Vamos aqui então à multiplicação. 7 vezes 11, que são os valores que estão em cima. 7 vezes 11 é igual a 77. 1 vezes 5 é igual a 5. Portanto, nossa resposta é igual a menos 77 quintos. Aí tu pergunta assim, professor, por que que aqui o senhor simplificou e aqui embaixo não? Porque nós não temos como dividir nem o 77 e nem o 5 ao mesmo tempo por um mesmo valor, que não seja o número 1. Sendo o número 1, não tem por que simplificar então, tá, pessoal? Então, esta simplificação, ela só será possível se nós conseguirmos dividir os mesmos valores de cima e de baixo por um mesmo número, tá bom? Além disso, te coloquei aqui do lado essa tabelinha onde ela sempre vai te relembrar a regra dos sinais para a multiplicação. Então, reparem, sinais iguais, resultado sempre será positivo, sinais diferentes, resultado sempre será negativo. Legal? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula que trata da multiplicação de números racionais. Lembrando que número racional, ele pode estar em forma de fração, ele pode estar, aliás, em forma decimal ou até mesmo em forma de porcentagem. Mas, de qualquer forma, fica muito melhor para você trabalhar quando você transforma esses números em frações. E para resolver essa multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.